Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus, dormi bem. Apesar do frio, quando o frio está assim, meu corpo fica, eu não sei explicar. Está gelado, a roupa pode estar molhada e eu não consigo dormir direito, mas dormi bem. Fiz isso de muitos anos atrás. E eu quero agradecer a vocês que têm me incentivado, têm me apoiado. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens, diminuir um pouco. Aqui a internet, a internet, só diminuiu um pouco. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse meio de comunicação que Ele me deu. Difícil você ficar quieto o dia inteiro, sem ter com quem conversar. Que Deus os abençoe. Vamos começar o vídeo mais uma vez. Eu falei que não ia pedir, mas é pedindo, né? Perdoa, Senhor, pelo meu pecado, minhas falhas, minhas transgressões, pela ignorância, que é pedindo. Agradeço, Senhor, por mais um dia, pela noite de repouso, pelo alimento, pela família que me deu. Tanto a família de sangue como a família das redes sociais. São bênçãos que eu coloco no meu caminho. Agradeço pela noite de repouso, pelo leite que eu durmo, pelo teto que me cobre, pelo sol, pelo chão que eu piso, por o Senhor ser Deus Santo e não disciplinar os pecadores, Pai. Peço ao Senhor para que perdoe minhas falhas, minhas transgressões, por pensamento e ignorância. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Temos que ter teu Espírito, Pai, com as nossas falhas. Pai, fala conosco hoje, Pai, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 32. Também no livro do profeta Jeremias, capítulo 42. Seja para exaltação, para consulta, edificação, e aceita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém. Irmão, o livro do Evangelho de Lucas, ontem nós lemos o anúncio da vinda do nascimento de João. Hoje, no mesmo capítulo 1, é o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Onde o mesmo anjo Gabriel, que foi até Zacarias, anunciou o nascimento de João. Aqui nós vemos duas coisas, mostrando para nós duas coisas impossíveis, né? Para o homem. Quando Zacarias, nós vimos esse acontecimento lá no livro de Gênesis, Sara e Abraão, né? Então nós vamos ver o mesmo também no livro de Manoá e a esposa dele, ele nasceu em Sansão. E nós vamos ver o mesmo. Nós vemos também lá no profeta Eliseu. Aí, ó, meu Deus do céu. A viúva de Sarepta, não, aquela mulher que acolheu Eliseu. Agora nós vamos ver, mais uma vez, a confirmação do impossível do homem, possível para Deus. No vídeo de Zacarias, a mulher de Zacarias era estéril, mas ele não deixou de orar. Pedindo filho, a oração foi ouvida, nós vimos ontem. Então, foi uma mulher estéril, já fora da idade, ele e ela. O homem impossível, né? Agora nós vamos ver o nascimento de Jesus Cristo, o impossível, né, para o homem. Onde Deus, o anjo chega uma mulher, uma virgem, mulher que não possuía homem, e anuncia ela vinda do nascimento de Cristo. Deus mostrando que tudo ele é maravilhoso. As maravilhas que ele faz na nossa vida. Então, mesmo antes foi até Zacarias, o anjo Gabriel, fala com Maria. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome de Jesus. E será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de teu pai Davi. Então nós vemos o impossível do homem, tudo é possível para Deus. Ele chegou a uma virgem, pelo que eu entendo na leitura, ela era noiva de José. Mas ele não tinha conhecido um ao outro. Então,
pela virtude do Espírito, ela fica grávida, tem um filho. O homem, o Filho de Deus, que não foi nascido do desejo da carne, mas do Espírito. Deus necessitava de usar uma pessoa, mas em quanto tempo Deus ficou procurando uma pessoa para gerar o filho dele? Uma pessoa que estava perfeita, que não tinha se contaminado com o homem. E ele encontrou Maria, então, uma mulher sincera. A Bíblia não fala, mas é o que nós sabemos. Deus fala assim, sempre que eu sou santo. Uma mulher sincera, temente a Deus, que vigiava. E Deus viu que aquela mulher, que ele procurava entre o povo de Davi, que aquela mulher, ela estava preparada, aquela moça, né? Estava preparada para receber o filho dele, pelas atitudes, pelas ações dela. Então, a gente, pelos nossos olhos espirituais, nós vemos que era uma mulher que não procurava fazer o melhor para Deus, que conduzia sua vida com prudência, vigilância. Então foi essa que Deus escolheu para trazer à luz seu filho. Era necessário que o filho dele nascesse com uma mulher, para que nós entendamos as coisas que estão acontecendo. Ele podia enviar Jesus, assim, não abrir piscar de olho, enviar ele para ele de uma família, uma criança. Mas não seria o correto. Esse é o que o homem pensa. Mas Deus sabe as coisas, sabe a intenção do mesmo. Ele tendo um nascimento perfeito, sendo gerado perfeito, porque José, quando soube, ele tentou deixar Maria. Mas o anjo apareceu aí também, falou, olha, não tema receber Maria, que o filho dela está gerado é do Espírito Santo. Então, ele entendeu que aquilo era um propósito de Deus. Então ele tomou ela como esposa. Mas até Jesus nasceu, ele não conheceu ela. Eles eram ali como irmãos ou como amigos, mas um não conheceu um outro. Até que Jesus nasceu. Você entende o que a Bíblia nos ensina? É possível para o homem, tudo é possível para Deus. Ela tem nos ensinado quantas coisas impossíveis que nós achamos que não pode acontecer. Até hoje o homem, pela dureza do coração, ainda duvida de muitas coisas que está na Bíblia. Homens estudiosos da Bíblia, o leitor, sei lá. Então até hoje eles questionam a Deus. Ontem meu irmão veio falar de um cunhadeiro religioso, né? Ele é católico, falando que a gente tem que questionar a Deus sobre o dia. Não foi não, tem não. Aí eu falei, sobre o quê? Ele falou, porque ele promete, eu falei, não promete bênção não. Ele não promete prosperidade nas coisas que ele está pensando. Ele promete luta. Ele fala o dízimo, velho. É para repreender o espírito devorador, o portador, o migrador. Não é prometendo riqueza, não. Ele repreende o espírito devorador. Aquele espírito, aquele demônio que veio até o Egito, que destruiu a lavoura dele, destruiu os animais, é aquele espírito que Deus repreende. Ele não promete riqueza, dízimo não é riqueza. Isso que é bênção. Só ele proteger nosso salário, nosso dinheiro, é uma bênção muito grande. Agora compete a ele, senhor, você, sei lá quem é, que eu não vi seu cunhado para lá, a você saber administrar o que Deus te dá. Como compete a ele também. Então, mas não é a questão, não. Eu estou mostrando a dureza do coração do homem. Mesmo estão na igreja todo dia. Não sei o que os padres ensinam, ou os pastores ensinam, mas tudo errado, né? Então Deus veio ao mundo seu filho de Deus, que procurou de glória, e veio habitar no meio de nós. Ali estava a imagem de Deus, refletida no homem.
homem santo, um que não teve pecado, um homem justo, mas que se tornou maldição por causa de mim e de você. Então aqui nesse verso foi anunciado a Maria, a vinda de Jesus. E está anunciado a mim. E para nós hoje está anunciado que ele já veio. Mas é anunciado que ele virá também. Evangelho de Marcos, Lucas, capítulo 1, versículo 32. Vamos agora o profeta Jeremias. O que você quer falar para nós? Jeremias exorta o povo a não ir para o Egito, para a terra do Egito. Vai ser pequeno, irmão, porque ontem eu falei um pouco, acho que ontem também sobre isso. Agora, Nebuzaradã, que é o capitão do exército da Nabucodonosor, obedece à voz de seu senhor, Nabucodonosor, e liberta Jeremias da prisão. O rei deu uma ordem que não metesse com Jeremias. Então, o capitão chega para ele e fala: você está livre, agora escolhe. Você quer ir para a direita, vai. Para a esquerda, vai. Para onde você quer ir, vá. Mas se você quer ir para Belém, lá eu vou tomar conta de você. Lá eu cuido de você. Jeremias fez o que era a vontade de Deus. Não quis receber regalia na Babilônia. Não quis receber presente do rei, nem do capitão dele. Porque eu queria ficar ali com o povo de Israel que estava na miséria. Eu queria ficar ali humilde. E ele foi, o povo se revoltou, cara, e tentou fugir para o Egito, fugir da guerra para o Egito. Mas Deus já havia falado para o profeta: quem deles for para o Egito, eu visitarei. Com espada, com peste, com fome, com morte. Foram avisados. Mas eles agora não acreditaram. Depois de tudo que Jeremias falou, eles viram cumprir. Ele ainda não acreditava, eu não. Você está querendo fugir para os caldeus. Levaram Jeremias para o Egito, forçado, né? Mas, como eu falei, esse é o projeto de Deus para mostrar, falar ao povo de Israel ali, que o Egito, sendo uma nação poderosa, ia ser envolvida pela Babilônia, ia ser destruída. Não totalmente, destruída em parte, ia perder a força. E ele falou: aqueles que vocês que fugiram para o Egito vão passar fome, sede, e muitos vão morrer. E se cumpriu. Deus não foi permissão de Deus ir Jeremias para o Egito, mas ele foi. E agora Deus mostrando que ele estava falando em nome de Deus, que ele era um profeta enviado por Deus para aquele povo rebelde. Muitos morreram, muitos perderam familiares, mas Jeremias não foi tocado, até que voltou. Mas onde você estuda, nós lemos a palavra e não entendemos. Às vezes a gente quer estar no lugar, Deus fala: não vá. E tudo está vindo impedimento para a gente não ir para aquele lugar. E nós estamos querendo ir, vamos. Olha a nossa rebeldia. Ontem eu falei sobre as portas, né, que Deus abriu e eu quis fechar. Mas não consegui. Porque Deus não estava, ele tinha um propósito. E no propósito de Deus ninguém pode interferir, eu não sabia esse propósito. Só vim entender hoje, através da leitura, eu entendo tudo que aconteceu ali. Às vezes você não está entendendo, você quer sair de um lugar e não está dando nada certo. Tudo vai estar indo contrário do seu pensamento, é Deus. Ele não quer que você vá. Quantas pessoas preparam viagem para ir para outros países, pessoas aqui do Brasil, né? Chega lá, tem que voltar. Muitos ficam. É aqueles que não têm dificuldade para ir, que é a vontade de Deus que vai, então eles permanecem.
conheço pessoas aqui do Japão, hoje se dão bem lá, Estados Unidos, muitos países. Tem pessoas que eu, minha esposa, orou para eles. Se era da vontade de Deus, ou pessoas que ouviram, que têm temor, que pediram oração e esperaram a resposta. Mas muitos que não entenderam foram, não esperaram a resposta. Muitos voltaram. E voltaram pior do que foi. Nessa última, que o presidente dos Estados Unidos deportou bem muitos, que foram, se é a vontade de Deus. Então, foi o que aconteceu ali, nesse tempo aqui. Não era para o povo, mas ele foi apelado por. Muitos morreram. E muitos voltaram uma miséria pior do que o que foram. Assim somos nós. Talvez você quer mudar cidade, do país, não é a vontade de Deus que vai voltar. Mais outra vez, outra coisa. Quantas vezes eu fui umas 3 ou 4 vezes por causa da Bahia. E eu não era o propósito de Deus eu ali. Mas eu fui, não sabia. Na época eu era ignorante. Era não, mas muita gente permanece ignorante. Eu fui, muitas vezes voltei. Porque o propósito de Deus era aqui. No estado de Goiânia, na cidade de Aparecida, Goiânia. Aqui em Goiânia. Para Aparecida de Goiânia, porque são cidades coladas. Aqui onde eu moro, você andar 300 metros para um lado, 300 metros para a minha esquerda, você está em Goiânia, no município de Goiânia. Você seguindo em frente aqui, do jeito que eu estou, você não vai entender. Andando 1 quilômetro e 1.800 metros, você está na cidade de Goiânia. Então, do jeito que eu estou. Então, era aqui o projeto de Deus, não era na Bahia. Entendeu? Naquele tempo, eu não tinha Jesus no meu coração. Eu tinha temor, mas não tinha obediência. Era uma pessoa que andava, levava minha vida de qualquer jeito. E minha família também era assim. Filhos, netos, meu filho, mãe, esposa. Então, o projeto de Deus consertar a nossa vida foi aqui. Então, o projeto de Deus para aquele povo que foi entregue a Nabucodonosor para ficar ali no Egito, o projeto é desse cara ali, não fugir para o Egito, não buscar socorro no Egito, porque o socorro dele viria de Deus, como veio de Deus. E o meu socorro, o teu socorro, o propósito é que você fique, não é que você vá aqui ou ali. Espere a direção de Deus, espere a resposta de Deus. Então, é assim, irmão, que Deus trabalha. Jeremias foi levado, mas voltou. E muitos daqueles que fugiram para o Egito voltaram. Uns voltaram na pior miséria, outros perderam familiares. E talvez voltaram e não encontraram mais suas casas. Então, a Bíblia não fala. Eu penso assim. Então, temos que ter cuidado com a nossa escolha, com conselhos. Espere conselho de Deus, espere. Consulte uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Não vai em qualquer conversa. Cuidado com a profecia. Deus fala, a própria Deus lá no livro de, se eu não me engano, de Número, de se a profecia for Deus, vai se cumprir. Se não for, o homem está falando de si mesmo, está falando do seu coração, falando coisas que Deus não mandou. Então espere, ore, leia a Bíblia, procure entender, interpretar o projeto que Deus tem na sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 32, e do livro de profeta Jeremias, capítulo 42. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa a nossa vida, nós perdoamos
aos servidores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Que teu reino, poder e agora, para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por mais um dia. Obrigado por cada vida, Pai, que o Senhor colocou ao meu lado, Pai. Obrigado pelo alimento, mais uma semana que termina. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, também te amo, fica na paz do Espírito. Um abraço, um ótimo sábado, um bom final de semana.